essa última música que eles cantaram, quer dizer, que nós cantamos, né? Falando sobre o medo, e quando o medo chegar, eu sei que tu estás bem perto de mim, né? E o meu assunto nessa noite, na verdade, eu gostaria de conversar um pouco, é realmente sobre o medo. Então, essa música veio cair muito bem. Eu quero ler com vocês alguns versículos que falam a respeito do medo. Eu vou pedir que eles coloquem. Na verdade, eu trouxe alguns versículos só para a gente ler agora aqui. E vou estar fazendo alguns comentários gerais disso, mas acho que vai dar. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Pode passar para o próximo. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Não tenha medo, a terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não temas, crê somente. Lucas 8:48. E aí, agora sim diz o Senhor que te criou e que te formou: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Na verdade, são vários versículos que falam de vários momentos de medo na vida dos discípulos, na vida dos dirigentes da sinagoga, na vida de pessoas em particular. E aqui eu tenho vários outros, em Mateus 10:28, não tenha medo. Isaías 41, não tema. Sofonias 3:17, não tema. Gênesis 15:1, não tenha medo. 2 Reis 6:16, não tenha medo. Outro, não tenha medo deles, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras, não tema, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Na verdade, tem gente que diz que tem um para cada dia do ano, né? Eu não achei isso aí tudo, mas no mínimo 95 tinha. Então, vários momentos na Bíblia, Deus é muito claro conosco a respeito de não temermos, de não termos medo. A gente pode olhar o medo de trabalharmos e conversarmos a respeito de várias formas, ou vários lugares, ou vários acontecimentos que nos deixam com medo. Mas nessa noite eu gostaria de, apesar de querer abranger e conversar um pouco a respeito de vários, eu gostaria de estar falando mais especificamente o medo que quando nós, e vou tentar direcionar nessa forma assim, o medo que nós temos do nosso chamado e do propósito que Deus deu para a nossa vida. E em vários momentos, e esse versículo que está ali, ele diz: eu te chamei, eu te remi, eu chamei pelo teu nome, tu é meu. Né? Ele fala, ele te diz: olha, eu te escolhi, eu te chamei. E em Jeremias 29:11, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Daí nós passamos por todas essas coisas que tem acontecido hoje no mundo, né? A pandemia, não sei o quê, e gente desempregada, e um monte de coisas que acontecem no geral, e um monte de coisas que acabam entrando na nossa mente e acabam nos deixando com medo.
Mas esse medo, ele é um medo que Deus já deixou várias escrituras dizendo, não tenha medo. Ele já deixou em vários lugares escrito a respeito disso. Que era para nós olharmos e fixarmos os olhos no que Ele diz. E não o que o mundo diz ou as circunstâncias estão nos dizendo. Nós precisamos tomar uma postura diante do mundo, onde nós venhamos afetar as pessoas com o nosso pensamento e com aquilo que nós queremos, e não sermos infectadas pelo mundo. São posturas, são posicionamentos que nós vamos tendo todos os dias, de acordo com aquilo que nós cremos e pela palavra, e posturas e passos que nós vamos dando na nossa vida, que vai nos levando em direção ao plano de Deus para nós. E aonde o medo não tem lugar, não pode ter lugar. Muitas vezes nós pedimos para Deus alguma coisa e Ele diz não. Ou a gente nem pede porque sabe que Ele vai dizer não. E nós tentamos e buscamos e nos esforçamos. Nós tentamos aquilo com nossa própria força, com o nosso eu quero porque eu quero porque eu quero. E eu luto e eu barganho e eu faço com as minhas próprias mãos para conseguir aquilo que Deus quer. E depois nós estamos infelizes, ansiosos, medrosos, porque nós estamos fazendo algo que não estava no plano dele para nós. Nós fugimos do propósito dele, nós ficamos naquilo que nós queríamos, um egoísmo. E quando nós saímos do caminho, o medo vem, a ansiedade vem, a gente fica infeliz, porque quando a gente não está nos planos do Senhor, nós não somos pessoas felizes, nós ficamos infelizes. E aí, o que nós precisamos um despertar na nossa vida, a gente precisa se ligar. Opa, peraí, eu fui por um caminho que eu não deveria ter ido. Eu fui por Pai, me perdoa, eu não devia ter feito assim. Eu sei, eu errei, me perdoa. E devemos voltar à vontade de Deus, voltar ao caminho que Deus planejou para a nossa vida. E muitas das vezes, essas vontades próprias, e às vezes também ensinada, aprendida e ouvida pelos outros, que os outros nos dizem para fazer, e a gente se deixa levar, e em vez de nós não fazermos a vontade de Deus, em vez de nós fazermos a vontade de Deus, nós não fazemos, e aí causa muito medo no nosso coração, causa insegurança, e as ofensas vêm, e também às vezes, essas ofensas, essas inseguranças, essa raiva e a soberba no nosso coração, ela faz com que nós venhamos a nos desviar dos planos de Deus. E a gente impede que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. A gente impede que uma insegurança nos tire do foco. A gente permite, que uma ofensa nos tire do foco. Deus está mandando a gente fazer assim. E alguém fala uma palavra que nos ofende e nós retrocedemos. E nós não queremos mais caminhar naquela direção. Por causa de uma palavra, por causa de uma ofensa. Por causa de uma insegurança. Às vezes orgulho. Então, muitas vezes nós estamos num culto e nós não queremos nem levantar as mãos no culto porque o outro vai ver, ou porque eu tenho vergonha, o que o outro vai pensar, e eu estou com vontade de dançar, mas eu não vou dançar porque o que o do lado vai dizer. E nós ficamos muito impressionados e deixamos nos influenciar muito pelo pensamento do outro, pelo que o outro vai pensar. Mas nós não devemos pensar no que o outro pensa. Porque o outro, muitas vezes, em vez de eles nos animar e nos incentivar a buscar a presença de Deus, eu tenho vergonha, e acaba assim, dando palavras de desencorajamento para a gente. E o que a gente faz? A gente escuta e realmente não faz o propósito de Deus para a nossa vida. A gente realmente fica acanhado. Deus quer a nossa adoração. Deus quer o nosso melhor. Os momentos de adoração hoje da noite, onde Deus chamando a gente para estar com Ele. Vamos lá, vamos cantar, vamos me adorar. E Ele está louco para ouvir a gente cantar. E a gente está lá assim que nem consegue levantar a mão às vezes, está todo encabulado de fazer algo por medo.
Medo, às vezes, de retaliação. A gente não cumpre o plano de Deus por medo de retaliação. Porque se eu fizer, tu já imaginou? O diabo vai vir sobre a minha vida e vai acabar comigo. Né? E nós nos entregamos. E não lidamos da forma correta com aquilo que Deus está nos pedindo. Muitas vezes nós temos medo de coisas que não tem nada a ver. Tem a ver, mas deixa eu explicar o contexto. Tem medo de tubarão. Cara, vai numa praia que nunca tem tubarão e não entra na água porque tem medo de tubarão. Mora numa cidade que nunca tem tornado, mas morre de medo de tornado. Morre de medo de aranha. Morre de medo de barata. Eu nunca vi uma barata atacar alguém. Vocês já viram? É sempre a gente que ataca a barata, né? Mas tem gente com medo de barata. Medo de coisas que nós não deveríamos ter medo. Nós deveríamos confiar no Senhor. Confiar que Ele está com a gente em todos os momentos. Confiar que Ele está conosco em todos os momentos. Isso é uma coisa muito importante. Porque todas as vezes que Ele diz não temas na Bíblia, não é por acaso. Ele diz para que nós venhamos realmente fincar o pé e acreditar. Ele está comigo. E aí nós entramos em situações difíceis, ou aparece uma doença na família, e aí já estremece tudo, e aí corre para o médico, aparece uma dorzinha, já corre para o médico, e vai acata. Olha, quem procura acha, né? Um dia tu vai acabar achando alguma coisa. Se está sempre atrás de alguma doença, está sempre preocupado em eu vou ficar doente, uma hora dessa vai ficar doente. Se não for doença física, vai virar psicossomático, vai acabar ficando doente de estresse, vai acabar ficando outros tipos de coisas que vão acarretar na sua vida em doenças físicas. Vai finalizar numa doença física. Então, nós temos que pensar e colocar o nosso pensamento no lugar correto. O nosso pensamento, ele é o ponto principal para nós chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Se você quer chegar a algum lugar, cuida o que você pensa. Eu queria que ele colocasse o próximo. Os nossos pensamentos, eles se tornam palavras. Primeiro você pensa. Daqui a pouquinho você fala aquilo que está pensando. Então, depois de se tornar palavra, ele se torna nossas ações. Nós acabamos fazendo aquilo que nós falamos. Depois, as nossas ações, elas se tornam nossos hábitos. Eu faço hoje, eu faço amanhã, faço depois de amanhã, e continuo fazendo. E os nossos hábitos, eles se tornam o nosso caráter. E o nosso caráter se torna o nosso destino. Qual é o destino que Deus tem para a tua vida? Qual é o propósito? Qual é o chamado que Deus tem para a tua vida? Você está pensando de forma correta a respeito disso? O seu pensamento está andando de acordo? Se Ele diz que tu vai chegar em algum lugar, se Ele diz que tu vai fazer alguma coisa, como é que está o vosso pensamento a respeito daquilo que Deus diz para a sua vida? Está andando de acordo? Está pensando de acordo com aquilo? Ou está morrendo de medo? Está com medo de tomar atitude, medo de retaliação? Quando Deus diz, eu estarei contigo, por onde quer que tu andares. Eu gosto muito de Mateus 6, 25 a 32, quando ele diz, não andeis preocupados com a vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que é vez de vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, e contudo vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor, o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso celestial sabe que necessitais de todas essas coisas.
Não estejais ansiosos. A ansiedade e o medo, às vezes eles andam juntos, né? O medo de passar fome, o medo de não ter dinheiro para pagar a conta, o medo de não ter, né? É um monte de coisinhas que nos levam a ter medo. Mas esses medos, essa ansiedade, essas coisas fazem com que a gente se desvie do propósito e do chamado de Deus para a nossa vida. Eu creio que Deus chamou cada um de vocês e tem um propósito específico com cada um de vocês. Ele colocou você na família que você está com um propósito. Ele colocou no casamento que você está hoje com algum propósito. Ele colocou você nesse emprego com algum propósito. Ele tem um chamado específico para cada um de vocês. E o que ele diz é: se passares pelas águas, ali eu estarei contigo. Se passares por dificuldade, ali eu estarei contigo. Não temas, eu sou contigo, eu te escolhi. Se passares pelas águas, hoje de manhã eu me lembrei de um incidente da Isabel. A Isabel, nós tínhamos colocado uma piscina numa outra casa que a gente tinha. E nem estava cheia a piscina ainda, tinha terra ao redor, estava tudo sujo, mas ela quis entrar na água, né? Então ela botou a boiazinha, entrou na água e daqui a pouquinho, quero ir no banheiro, correu, foi no banheiro, tirou a boia, quando voltou se atirou na água, esqueceu que estava sem boia. E quando ela estava lá embaixo, porque ela era pequena, tinha pouca água, mas ela, né, tinha 2 anos, eu acho, ela era bem pequenininha. E quando ela estava lá embaixo, com aquele olho arregalado, olhando para cima, desesperador ver a filha da gente numa situação dessas, eu paralisei. Eu não consegui pular na água e salvar minha filha. Eu gritei, Anderson, que estava lá longe. O Anderson teve que vir correndo, se atirar, pegar a Isabel da água. E quando ela estava fora, tinha cuspido tudo, ela disse, que perigo. Ela fez assim. Foi tão fofinho, foi triste, né? O fato dela se afogar, mas foi tão fofinho. Ela disse, que perigo. Mas eu paralisei. Diante de uma situação dessas, eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei, né? Bom, se passares pelas águas, não se afogarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Quantos de nós temos vários livramentos na nossa vida? Momentos em que Deus nos livrou, às vezes de um acidente. A gente ia por tal estrada e decidiu ir pela outra. Daí a gente descobriu que no tal horário que a gente ia passar, tinha dado um acidente horrível. Podia ser o meu carro que estivesse lá. Ou um avião, eu não peguei tal voo, o avião caiu e era para ser o avião que eu estava dentro. Ou eu tive tal doença e estou curada. Essa semana ainda a gente ouviu o testemunho de 2 mulheres da CTF. Esses dias uma contou e hoje essa semana uma contou no Face a respeito de que Deus havia curado ela do câncer. E nós vemos outros livramentos, outras coisas e momentos onde Deus livra a gente de coisas e de doenças e de situações. E nós muitas vezes esquecemos de exaltar o nome dele. A gente conta a situação para os outros. Sabe aquele avião? Pois era para mim estar lá e eu não estava. E a gente não diz, glória a Deus, viu só o livramento que Deus me deu. A gente conta a situação e esquece de quem foi que te livrou dessa situação. Quem foi que te tirou daquele lugar. E circunstâncias como essas, a gente vê, Deus está conosco em todos os momentos. Ele está comigo. Não temas, eu estou contigo. Pode parecer repetitivo, mas às vezes a gente tem que entrar tem que entrar na nossa mente de que Deus não nos abandona. Não interessa o que está acontecendo ao seu redor. Deus não nos abandona. Deus fez o sol parar. É um dos milagres, das coisas que Ele fez pelo povo naquela época. Deus fez um machado subir na água. Vocês já viram, o machado é bem pesado, né? E o profeta orou e o machado subiu. Desde quando que um machado pesado como aquele sobe? São coisas que Deus faz assim, que a gente, né? E Deus fez uma virgem ter um filho sem intervenção humana nenhuma. Deus fez a tempestade se acalmar. Deus fez uma jumenta falar. Se Ele fez uma jumenta falar, e Ele tem um chamado para a sua vida,
onde Ele está lhe dizendo para pregar, aonde você está, e você não está pregando, porque eu não sei falar. Ele fez uma jumenta falar. Ele pode muito bem fazer e usar a vida da gente para alguma coisa. E o propósito de Deus para a nossa vida não é qualquer coisa. É muito mais, nós valemos muito mais do que uma jumenta. Só que eu quis dizer que se Ele fez uma jumenta falar, Ele pode fazer um milagre na nossa vida e fazer com que nós venhamos a conseguir falar ao próximo e a agir ao próximo e cumprir o nosso chamado e o nosso propósito na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso casamento. Eu gosto da história de Pedro, porque Pedro é um exemplo bem nítido disso. Jesus disse para ele, vem, e ele saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas, e ele estava andando sobre as águas. E ele olhava para Jesus e andando sobre as águas. Mas no momento que ele olhou para o chão, quer dizer, para a água, e viu aquela água e disse, meu Deus, eu estou andando sobre as águas. No momento que ele olhou para a circunstância e tirou os olhos do Pai, as circunstâncias fez ele afundar. Quantas vezes nós fizemos igual a Pedro? Nós cremos que Deus está conosco, nós cremos, mas quando qualquer circunstância acontece na nossa vida, nós olhamos para a circunstância, tiramos o foco do Senhor e esquecemos que Ele está com a gente. Esquecemos. Nós choramos, nós gritamos, nos esperneamos e fizemos de tudo, que nem os discípulos no barco. Quando a água veio e começou a entrar no barco e os discípulos começaram a gritar e a dizer, Jesus, Jesus, tu não está vendo que está acontecendo isso aqui com a gente? Olha aqui, nós vamos tudo morrer afogado, levanta daí, ajuda, faz alguma coisa. E eles estavam tudo desesperados e Jesus estava lá embaixo dormindo. No meio da tempestade, e ele dormindo, bem tranquilo. Mas é mais ou menos isso que a gente faz. Ou pior. Mas às vezes acontecem algumas situações na nossa vida e nós... Mas Jesus, tu não está vendo? O fulano falou isso de mim. O Beltrano falou aquilo de mim. Aquilo está acontecendo. O outro está doente. Eu estou doente. Não sei o que. Mas Jesus, tu não está vendo? E nós olhamos para a situação. Nós reclamamos com Jesus. Mas não reconhecemos que naquela situação... Ele está conosco. Ele não me deixará, jamais me abandonará. O que significa o jamais me abandonará? É jamais. É uma promessa que Ele fez, jamais me abandonará. Não interessa a situação que eu estou passando. Não interessa o que vem no meu caminho. O meu foco precisa estar olhando para o Senhor. Porque no momento que eu tirar os meus olhos do Senhor e daquilo e das promessas que Ele tem para mim, e no momento que eu desfocar dEle e focar para a minha circunstância, eu vou afundar. Com certeza eu vou afundar. A gente fica culpando os outros, às vezes, pelas situações que a gente está. E olhamos e, porque eu não estou no meu chamado, porque meu marido não deixa, porque não consigo pregar o evangelho no sábado, porque eu tenho um emprego. E a gente fica empurrando as nossas as desculpas, tudo para os outros, né? Os outros têm culpa de eu não estar andando no meu propósito. Me desculpe, a culpa não é do outro, a culpa é sua. Se você não está andando no seu propósito, vai orar, coloca os joelhos no chão, vai orar e pedir para o Senhor para Ele estar revelando aonde você pode mudar, qual situação você pode mudar para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Todos nós dizemos, vem e cumpra o teu propósito na minha vida, amém, aleluia. Mas o que nós fizemos a respeito disso? O que nós mudamos no nosso dia a dia a respeito desse propósito? Se Deus tem um chamado para a minha vida e eu continuo trabalhando 7 dias por semana e não tenho tempo nem de orar, o propósito não vai se cumprir na minha vida. Eu preciso colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, elas nos serão acrescentadas. Mas é esse emprego que eu tenho, ora para Deus te dar outro. Se o chamado de Deus é algo muito específico para a sua vida, ora e pede direção. Deus, o que eu faço para que ele se cumpra na minha vida? Eu não quero tirar os olhos de ti.
Eu não quero botar desculpa no meu emprego porque o meu propósito não está sendo cumprido. Eu não quero estar com medo de cumprir o meu propósito, me escondendo atrás das desculpas. Porque às vezes a gente se esconde atrás das desculpas que a gente dá, porque daí é mais fácil, eu não preciso ir. Porque ali no meu medinho, no meu mundinho, está mais seguro. Às vezes nós não queremos sair desse lugar de conforto. Tá bom? Só que daí também a gente não pode reclamar quando a vontade de Deus não se cumpre na nossa vida. Quando o chamado dele não se cumpre na nossa vida. Porque nós precisamos saber, nós precisamos entender que a nossa postura, o nosso pensamento, a nossa postura, ela vale muito. Nós precisamos achar um lugar de paz, um lugar sem medo, um lugar no meio da tempestade onde a gente consegue ser, onde é que a gente consegue agir, onde é que a gente consegue pensar corretamente. No meio da tempestade, Deus estava lá, Jesus estava lá dormindo. Ele encontrou o lugar de repouso dele. Às vezes, já tive várias circunstâncias assim em que eu estava numa situação assim, só dava vontade de chorar assim. E eu tinha que ir cedo para 2 irmãos para o meu estágio. E às vezes quando eu fechava a porta do carro, eu botava um volume bem alto no rádio, botava mais alto do que eu mesma podia ouvir. E ali eu gritava e orava e chorava: Deus, intervenha nessa situação, eu sei que tu está aí. Né? E aproveitava o meu momento, são 20 minutos mais ou menos até lá, aproveitava o meu momento ali para estar em comunhão com Deus, para tentar colocar o meu coração diante de Deus e expor para Ele a minha angústia e conversar com Ele: vem, intervenha, porque eu já não sei mais como fazer, né, em momentos assim bem específicos. Mas Deus vem e Ele faz para nós. Quando nós colocamos, quando nós clamamos, Ele vem e Ele intervém. E às vezes é só com: relaxa, eu estou contigo. Basta, já deu. Às vezes é só acalmar o nosso coração diante dele e a gente vai ouvir aquela vozinha sussurrando: eu jamais te abandonei. Eu estou contigo todos os dias, inclusive nessa situação. Mas a gente está tão enredado na situação que a gente às vezes não consegue enxergar que Deus está ali, que Deus está movendo. Pode botar o próximo, por favor. Eu gosto muito do versículo de Filipenses 4:8. Ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu gosto dessa ideia de um filtro, de um coador, porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, muitas vezes elas não são de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E como a gente falou antes a respeito dos pensamentos, esse é um versículo que eu acho por demais importante para a gente entender o propósito de Deus e a vontade de Deus com os nossos pensamentos. Se eu tenho um pensamento na minha vida que não está me ajudando a me levar a lugar nenhum, ele é um pensamento verdadeiro? Às vezes eu paro ali. Não, ele não é. Pronto, vai embora pensamento, porque ele não é um pensamento verdadeiro. Tá, ele é verdadeiro, mas ele é honesto? Aquilo que eu estou pensando de mim mesmo ou aquilo que eu estou pensando do outro, é honesto? Não é honesto. Acabou o pensamento. Acabou, filtra, passa por um filtro e só deixe no seu pensamento, que é o que o versículo diz. Às vezes a gente pensa: é amável, é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama. Isso aí vai dar boa fama para mim ou para o outro? O que eu estou pensando ou pensando em fazer não vai humilhar o outro? Vai. Acabou, morreu. O que o versículo diz no final: seja isso que ocupe o vosso pensamento. O pensamento é a primeira, lembra? Depois do pensamento vira palavras, depois as palavras viram ações. Então, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se não é nem para a gente pensar nisso, muito menos é para sair da nossa boca isso.
muito menos é para se tornar nossas atitudes. Esse é um filtro que eu acho espetacular. Começa a filtrar os seus pensamentos, começa a filtrar aquilo que Deus falou sobre a sua vida. E aí vem alguma pessoa e fala ao contrário, ou fala te tirando desse propósito. Filtra se esse propósito vem do Senhor. Isso que essa pessoa falou é verdadeira? Isso é justo comigo, com Deus, com essa pessoa? E começa a filtrar os seus pensamentos. Se não é para estar no seu pensamento, muito menos é para estar na sua vida e no seu coração. Não perca o seu tempo com palavras que te desencorajem. Não perca o seu tempo pensando em coisas que te disseram e que fica lá e remoendo. Não é para ocupar o vosso pensamento com isso. Porque isso não é justo, isso não é amável, não tem boa fama nenhum, não tem louvor nenhum. Então não ocupe o vosso pensamento. Não vamos perder tempo com coisas desnecessárias nas nossas vidas. Nós somos chamados para coisas maiores. William, pode botar o próximo? Nós fomos chamados para coisas maiores. Eu não consigo acreditar que Deus criou um povo, que é o povo dele, para sermos comuns. Eu acredito que Ele nos fez para sermos diferentes. E para nós termos um propósito maior, que é o propósito de servir o reino dele. Pessoas comuns, elas chegam em lugares comuns. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Precisamos agir, falar, reagir diferentes do mundo. Porque nós temos alguém muito especial dentro de nós, todos os dias, que pode nos dar sabedoria, que pode nos guiar, que pode nos direcionar e levar ao lugar e ao propósito que Ele tem para nós. Eu me lembro que quando o Timóteo e a Isabel eram pequenos, eles vinham para a gente e pediam: mãe, posso olhar tal filme? E tá todo mundo olhando, tipo os coleguinhas da aula, todo mundo estava olhando. E eu assim: não, filho, não pode olhar esse filme. Às vezes restrição de idade ou pelo conteúdo, e a gente dizia não. Daqui a pouquinho, mãe, dá pra gente comprar aquilo? Todo mundo tem. Não, filho, não dá para comprar. Mãe, dá para nós fazer tal coisa? Não, filho, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Vocês não são todo mundo. Vocês são diferentes. E começamos a colocar isso na cabeça deles, e toda vez que eles iam pedir alguma coisa para nós, porque todo mundo está fazendo, a gente: não, filho, lembra que vocês não são todo mundo. E colocávamos para ele aquilo que entendíamos como propósito de Deus, em vez daquela situação ou daquele filme. Então olha esse, então lê aquilo, então vai ganhar aquele outro. Às vezes eram brinquedos que não faziam bem para eles. E até que chegou um dia que eles: mãe, podemos... Daí eles: eu já sei, a gente não é todo mundo. Finalmente entenderam. Nós não somos todo mundo, nós somos diferentes. Nós temos um propósito, nós temos um chamado e precisamos viver esse chamado. Se esse chamado nós não estamos conseguindo colocar em prática, precisamos examinar os nossos pensamentos. Precisamos examinar as nossas atitudes, as nossas ações, reações, aonde nós queremos chegar, aonde você quer chegar. Só depende de você. A atitude, a mudança, o propósito alcançado, um chamado realizado, ele não depende do vizinho que está sentado do seu lado. Não depende da sua esposa, não depende do seu marido, não depende dos seus filhos, não depende do seu emprego, não depende de nada. Depende de você, da sua atitude. Nós precisamos ganhar as nossas batalhas, mas para nós ganhar essas batalhas, nós precisamos discernir. Precisamos de discernimento para entender quando é o inimigo lançando alguma coisa sobre a nossa vida. Porque se esse chamado precisa acontecer e alguém lança uma palavra e eu engulo essa palavra, eu não soube discernir. Eu não soube me ligar: poxa, peraí, olha, o diabo está tentando me tirar do foco de novo. E às vezes são coisas bem tolas que nos tiram do foco, assim. São coisas bem... ai, meu Deus, eu não acredito que eu acreditei naquilo lá, que eu fui dar...
né, e te tira do propósito. Às vezes nós nos deixamos levar por humilhações, às vezes a gente se deixa levar por orgulho, às vezes a gente se deixa levar por insegurança, e a gente não se liga de que é o diabo colocando coisa para que a gente não consiga chegar no nosso alvo. Ele quer nos tirar do foco. Nós precisamos continuar olhando para Jesus, mas tudo que ele faz é tentar passar aqui no meio, tipo assim, ó, lançando coisas. Se colar, colou, né? Se você dá bola, colou. E ele alcançou o objetivo dele. Mas quando nós permanecemos com o nosso foco no Senhor e não deixamos essas coisas e sabemos reagir de um modo sábio com relação às coisas que nos acontecem, quando nós não deixamos as más escolhas determinar o nosso destino, nós não podemos deixar que essas más escolhas determinem o nosso destino. E as nossas más escolhas, elas começam ouvindo alguma coisa e entrando na nossa mente e germinando na nossa mente algum fruto que não é bom. E aí nós saímos do foco. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele não está procurando o vizinho para devorar. O primeiro que vier na frente, que ele jogar e a pessoa acatar, ele pegou. Então a gente precisa realmente ficar antenado. A gente precisa ficar vigilante todo o tempo, para que nós venhamos continuar focados no alvo. A nossa guerra, ela acontece então dentro da nossa mente, dentro dos nossos pensamentos e naquilo que decidimos acreditar e ouvir. É aquilo que você decide acreditar e ouvir, porque você ouve e você tem a alternativa de dizer: é mesmo. Ou não é. Isso não é verdade nem sobre mim, nem sobre outra pessoa. Isso não é a verdade. Quando nós revidamos, quando nós nos levantamos e tomamos postura e tomamos posição, nós estamos cada vez mais perto desse chamado de Deus se cumprir na nossa vida. 1 Samuel 10, Deus disse a Saul: quando a minha unção vier sobre você, você será outro homem, outra mulher. Quando a minha unção vier sobre você, quando Deus vier, você der essa abertura total, e Deus vier sobre a sua vida de um modo a que Ele entenda que você está aberto para ouvir o que Ele tem dele, e pode passar o que quiser passar na minha frente, o meu foco é lá, e eu não vou desviar daquele foco, e eu vou ir para aquele lugar, que é o lugar que Deus tem me chamado, e vem turbilhão de pensamento, e vem coisa, mas as minhas boas escolhas, o meu pensamento vai determinar aonde eu vou chegar e se realmente eu vou chegar no meu alvo. Nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo do chamado de Deus. Nós precisamos ser corajosos. Porque o alvo de Deus para as nossas vidas é um alvo maior. Não é um alvo qualquer. É alvo grande. É coisa grande que Ele tem para a gente. Ele diz que coisas maiores nós faremos. O que de maior você tem feito? O que de maior nós temos feito, me incluindo, né? O que de, né? Faremos obras maiores. Quais as obras maiores que nós estamos fazendo? Será que a gente não está aquém da vontade de Deus? Será que nós realmente estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida? A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E a Bíblia diz que Deus é amor. O melhor lugar para nós não termos medo, o melhor lugar para nós conseguir manter o foco, o melhor lugar para nós conseguir manter nossos pensamentos puros e limpos, é quando nós buscamos a Deus. Porque daí o amor dele enche a nossa vida e o amor lança fora todo medo. Quando Deus está com a gente, quando a unção dele está com a gente é um outro homem, é outra mulher. Quando Deus vem, começa a usar a nossa boca, quando nós permitimos e deixamos o medo de lado, permitimos ser usados por Ele, Ele vem e faz da gente uma nova pessoa. Ele lança fora todo medo. Nessa noite, eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Eu gostaria de convidar você a se encher de Deus. Nós precisamos nos encher de Deus.
Se encha da palavra viva, se encha da vida que é Deus, se encha de Deus. Feche os seus olhos, comece a orar, comece a buscar no Senhor, comece a clamar a Ele e dizer: me mostra onde eu parei, me mostra onde o teu propósito foi bloqueado, me mostra onde o teu chamado foi cortado, o chamado que tu tens para minha vida foi cortado, onde eu errei, aonde foi que eu permiti que o diabo colocasse micuinha na minha cabeça e que eu não viesse a seguir adiante do teu propósito para minha vida. Aonde eu parei no tempo? Aonde, Senhor? Aonde? Mostra no meu coração. E quando Deus te mostrar, acredita na palavra dEle. Ele está contigo com todos os dias da sua vida. E Ele está hoje, aqui, agora contigo. Ele quer trabalhar no nosso coração. Ele quer trabalhar no nosso coração. Mas nós precisamos sair do nosso lugar de acomodados e começarmos a ter atitudes, começarmos a agir de acordo com a palavra de Deus. Comece a orar ao Senhor, levanta a sua voz, fecha os olhos para que o do lado não fique olhando se você está olhando ou não. Então todo mundo fica com os olhos fechados e você pode se render ao Senhor, você pode se entregar e sem medo e sem vergonha, se sentir de se ajoelhar, se sentir de levantar as mãos, seja livre. Seja livre de fazer aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. O que Ele tem para fazer através de você é maior do que você imagina. O que está te impedindo de chegar lá? O que está te impedindo de chegar e cumprir o teu chamado na tua vida, na tua família, no teu trabalho, no teu casamento? Fonte eterna és, oh.
forte. Tu não me deixarás jamais. Cante até isso ser vivo no seu coração. Tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Ele jamais te deixará. Sai aqui hoje sabendo que Ele jamais te deixará. E se isso ainda não está vivo dentro de você, se ainda você não está certo disso, fale bem alto agora até você mesmo acreditar. Ele jamais me deixará. Ele jamais me deixará. Não interessa o que vai acontecer, Ele jamais te deixará. Saia daqui hoje. Só saia dessa porta para fora quando estiver acreditando que Ele não vai te deixar. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Ele não vai te deixar. Pai, nós agradecemos, nós realmente agradecemos pela tua morte na cruz. Obrigada porque com isso, Senhor, com essa maravilhosa entrega, nós podemos receber o Espírito Santo que anda com nós todos os dias. Muito obrigada por esse presente maravilhoso que é a tua presença na nossa vida todos os dias. E nós, Senhor, não queremos mais andar sozinhos, não queremos mais pensar sozinhos. Queremos que o nosso pensamento seja o teu pensamento, queremos que a nossa vida seja a tua vida, queremos que o propósito da nossa vida seja o teu propósito para a nossa vida, e que venhamos a cumprir o teu chamado, que venhamos a cumprir o teu propósito, que não venhamos a estar amedrontados, Pai, mas encorajados em Ti. Que Tu venha, Senhor, a estar conosco, como prometeste, todos os dias, e nós possamos sentir essa presença. Possamos sentir, Senhor, essa presença todos os dias, quando nos aquietarmos diante de Ti, sentirmos a Tua presença, o Teu toque, o Teu sussurro nos nossos ouvidos, dizendo: eu estou aqui. Pai, vem nessa noite, inunda os corações tristes, alegra os corações tristes, aqueles, Senhor, que estão quebrantados, Pai, que Tu possa estar fortalecendo em nome de Jesus. Ministra o coração de cada um, que eles possam ser revigorados em Ti, fortalecidos em Ti, e a fé deles possa ser uma fé inabalável, confiando que Tu não nos deixará, Tu não nos deixará jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais.